os bolsonaristas estão num chororô interminável, né? Para eles é tudo perseguição. Aí está aí do general Mourão, general Hamilton Mourão, que agora é senador. Sim. É inadmissível o que está acontecendo. Há poucos dias foi o Jordi, agora os abusos atingiram o deputado Ramagem. Os dois são políticos de oposição, pré-candidatos a prefeitos em cidades importantes. Está claro que o sistema, né, entre aspas, está atuando com ferramentas de um Estado policial que quer destruir alternativas políticas de direita e conservadoras. O que você acha aí desse raciocínio aí do Mourão? Não, e é bom lembrar que não é do Rio de Janeiro, mas o Ramagem é um candidato forte aqui, que é o candidato do Bolsonaro, com vários partidos de direita apoiando, tem um grupo, né, que se consolidou em torno do Ramagem, e eu acho que isso vai botar por terra a candidatura dele, assim espero. Né? Eu acho que, enfim, a tendência é que isso vai respingar nele, e eu espero que isso traga um debate maior, porque primeiro a gente já falava sobre isso aqui, né, Miguel? Lá atrás, quando teve o 8 de janeiro, a gente falou muito sobre essa estrutura também, né, da ABIN, do GSI, o Gabinete, né, de Segurança Institucional, que tudo ali relacionado, tem uma estrutura que funciona historicamente relacionada aos militares, ao período da ditadura militar no Brasil. Né? Então, a ABIN é relativamente nova, foi criada no governo Fernando Henrique, né, que extinguiu a Secretaria de Inteligência Nacional de Inteligência, a SNI, né, que era ligada à ditadura militar, e colocou a ABIN, só que colocou na mesma estrutura ligada aos militares, quer dizer, não mudou, a gente não fez esse processo de desmilitarização da inteligência brasileira. Né? Ela continuou ligada aos militares, ela continua dentro dessa cultura, que é uma cultura golpista, é uma cultura que se constituiu no Brasil, na América Latina, aqui no Brasil, sobretudo aqui no Brasil, né? A gente viu na Argentina casos, depois tem até um filme, né, o 1985, que é muito bom, que fala sobre isso, né? Como que foi desconstruindo toda essa cultura que a ditadura militar implementou nesses países. Mas aqui no Brasil isso não aconteceu. Então, o que a gente está vendo agora é resquício disso. E eu espero que o Lula acorde para isso, e esse governo acorde, porque não é inadmissível que você tenha, né, figuras ali, por exemplo, o que está envolvido, ligado, ele era o número 3 da ABIN. Ou seja, ele era uma pessoa estratégica no governo Lula. Essas pessoas não podiam estar lá, essas pessoas não podiam estar ocupando cargos ali absolutamente estratégicos. Isso não é caça às bruxas, isso justamente é a tentativa de manutenção da democracia que foi tão atacada e que segue sendo tão atacada nesse país. A gente tem um governo democrático hoje que foi eleito com muita dificuldade, a gente precisa lembrar aqui tudo que a gente viveu em 2022, e agora a gente não fez essa mudança, essa tradição de uma maneira radical, né? Essa transição de uma forma radical, e deveria acontecer. Eu vi até o Rovai mais cedo falando do Capelli, que eu acho uma figura ótima, conheço o Capelli pessoalmente, e a gente viu tudo que o Capelli foi capaz de fazer. Como é que não está num lugar estratégico hoje? Poderia, inclusive, né? Eu vi ali o movimento, o Rovai puxando para o Capelli ser, por exemplo, o chefe da ABIN hoje, o diretor-geral, ou seja, tem que ter figuras assim. Né? Então, eu acho que isso serve para a gente dar um sacode aí para a gente acordar, para a gente ver onde que a gente está, né? Porque a gente ganhou a presidência, a democracia se restabeleceu, mas é claro que esses setores continuam entranhados em diversos lugares da institucionalidade. Não é de hoje, a gente não está falando só de governo Bolsonaro, há muito tempo. Né? Muito bem. Tem um superchat aqui da Veranise, ó. Saudades de ver a Ingrid. Beijo, aqui meu no amor. Jornal da Fórum. Adoro você, Veranice. Um beijo enorme, minha querida. Ela é muito querida, gosto muito dela. Um beijo para todo mundo, chat. Agora estou acompanhando aqui também. Tem aqui a Marcelino Bispo. Tem que desmilitarizar a BIM, tem que ser agora. É isso. A Yoshi, adoro quando vem a Ingrid. Ah, que linda. Obrigada, Yoshi, que linda. Yoshi Roberta. Roberta, Yoshi Roberta. Tem aqui a Cláudia Souza. O Lula não quer confronto com os milicos. Mas aí é complicado,
porque a gente não quis nunca, né? Porque não é o Lula. Isso parte também um pouco dessa cultura nossa de vamos tentar organizar o jogo aqui sem brigar e sem bater de frente. Não dá, chega uma hora que não dá, sabe? São interesses dispares. Se a gente tivesse feito isso lá atrás, se a gente tivesse feito o dever de casa para desmilitarizar esses espaços tão estratégicos como a inteligência, como outros, como o GSI e tantos outros, isso não estaria acontecendo hoje. Sequer a gente estaria... Um Bolsonaro teria ganhado as eleições no Brasil, porque a gente entendeu o real significado da democracia e ia querer defendê-la, mas a gente vê que hoje o país ainda segue muito dividido e muita gente sequer, né, acha a democracia tão importante. Não é à toa que estão vários ali defendendo, né, o Brasil dos militares. A gente, enfim, viu isso aí tantas vezes. Então, é muito importante promover esse debate agora. E assim, a gente vai vendo, isso obviamente é uma tarefa e é um trabalho árduo da própria da comunicação, do jornalismo, como a Fórum, como tantos outros, que são progressistas e que têm uma responsabilidade com a democracia. Eu vi na Folha de São Paulo, por exemplo, uma matéria que era absurda, porque assim, dá a entender os títulos da matéria da Folha, parece que a culpa foi do governo Lula, que a ABIN, sob o governo Lula, né, está envolvida e tal em casos. Ou seja, o que parece é que é a ABIN do governo Lula, que não tem nada a ver com Bolsonaro, quer dizer. Então, nas entrelinhas ali, né, vai fazendo com que a coisa não ganhe o peso que ela merece ter. Porque fica confusa a matéria. Quem lê tem que ler tudo para entender o que realmente está acontecendo, mas pelo título você já acha que é a ABIN do governo Lula, né, que está aí envolvida nesses casos, enfim, de corrupção, de espionagem e tal. Ou seja, é um trabalho, mais uma vez, é um trabalho de comunicação fortíssimo, né? Porque você vê aí pelo Mourão, todos os outros não sempre vêm nessa linha da perseguição, da fake news. Ou seja, isso não cola para o público do Bolsonaro, isso não é um problema para esse público. O Ramagem não vai perder voto se ele sim for candidato, espero que não seja, porque não vai poder, isso do ponto de vista da justiça eleitoral. Mas se colocar o Ramagem no Rio de Janeiro para disputar, ele não perde um voto por causa disso, entre os eleitores dele. Então, é complicado. A defesa da democracia ainda é algo que precisa ser conquistado no Brasil, né? Não é uma coisa dada, as pessoas não têm isso como algo fundamental, né? Esse público ligado ao Bolsonaro não vê, de fato, acha que isso não é um problema. Essa questão da perseguição, eu acho até curiosa, né? Porque é um curto-circuito cognitivo bem curioso, porque o escândalo, o que é esse escândalo? É o uso do aparelho policial do Estado, que é a ABIN. A ABIN é um aparelho policial, né? É o órgão de inteligência mais importante do governo federal, usando tecnologia avançadíssima para você espionar milhares e milhares de pessoas, especialmente autoridades, né? Você tem o processo aí, o despacho, diz que havia monitoramento de juízes do STF, governadores de oposição. Então, diante desses fatos, e o Ramagem estava à frente dessas operações ilegais, aí o Ramagem, a narrativa do Ramagem é que você tem um Estado policial contra ele, né? Curto-circuito cognitivo, né? E você tem até os bolsonaristas falando, não, é a perseguição, agora que o Ramagem vai crescer, porque o povo não gosta de perseguição. É complicado fazer, né, o combate a essa narrativa de tamanho ao grau de irracionalidade, né? Mas assim, sempre tem uma justificativa dessas dizendo, olha, se aconteceu e o que aconteceu era justamente para investigar essas pessoas que têm culpa no cartório, sim. Então a gente queria, a BIM estava ali realmente à frente de algo que era importante porque ia descobrir coisas relacionadas, sei lá, ao Gilmar Mendes, ao Alexandre de Moraes ser ligado ao PCC, esse tipo de coisa, né? Então queria ter essa certeza, queria chegar lá para mostrar para todo mundo a ligação dele com o crime organizado. Ou seja, justificativa eu acho que isso aí não vai estremecer em absolutamente nada esse campo bolsonarista, quem os apoia, enfim. Mas isso é muito importante para fortalecer o lado de cá, que é o lado de defesa da democracia. Porque às vezes parece que as coisas são muito, muito tranquilas,
né? Na psicanálise a gente chama de narcisismo das pequenas diferenças, como está todo mundo muito tranquilo, então eles começam a brigar entre a gente ali por coisa pequena. Então acho que é importante para o setor progressista, muitas vezes parar de repente, sei lá, tá brigando por coisas internas menores e olhar para isso com mais cuidado, porque isso está denunciando algo que é muito grave. Porque se a gente está falando do 8 de janeiro até agora e teve uma possibilidade real ali de um golpe, a gente está falando da continuidade disso, da continuidade e possibilidade de um golpe, né? Então, sobretudo no momento que a gente está numa guerra de narrativas, né? Então, as coisas não são tão fáceis, elas são muito mais complexas. Ingrid, Oi. Só fazer uma observação que você falou sobre a questão da justificativa, só para deixar claro, para não haver confusão. O Estado ele pode, né, entre aspas, monitorar ou espionar uma pessoa que está sob suspeita. Né? Você pode, a BIM pode fazer isso, mas você tem que ter uma ordem judicial. Você tem que ter uma denúncia e uma ordem judicial. O problema desses monitoramentos é que eles não têm ordem judicial, eles são clandestinos. E isso é grave, né? Só para querer pontuar isso. Claro, com certeza, porque isso ali você não tem institucionalmente uma investigação, como você falou, em relação a alguém, em relação, né, a tantos e tantos e tantos ali que foram monitorados, enfim, mais de 30 mil pessoas e 60 mil, né? Chegou depois 30, depois mais 30 mil. Ou seja, é muita gente envolvida e, claro, ali os inimigos políticos, que era exatamente o que se fazia na ditadura militar, não mudou absolutamente nada. A técnica é a mesma, só mudou o software, né? E ainda, mas aí você pensar, eu acho que eles estão dentro daquilo que a gente já imaginava, eles fazem esse tipo de coisa, não é nenhuma surpresa para nós. Eu acho que o grande problema está no fato de nós não termos feito de tal maneira, nós, quando eu digo, é um campo progressista, ter pensado ali, o governo Lula ter reestruturado a ABIN, né? E tirar esse poder que está entranhado ali dos militares nessas organizações institucionais, né? Nessa institucionalidade. Porque isso é que era fundamental ter sido feito. A gente já está em 2024, tem mais de um ano de governo. Está mais do que na hora de fazer isso. E a ABIN só saiu do GSI, diga-se de passagem, depois do 8 de janeiro. Se a gente for pensar que desde a criação da ABIN no governo Fernando Henrique, ela continuava ligada aos militares e só deixou de ser, né, a priori, só deixou de ser no ano passado, depois do que aconteceu e da tentativa de golpe, é surreal. A gente, né? Eu acho que depois do dia 8 de janeiro era mais um motivo para mudar absolutamente tudo, fazer uma varredura. Como é que o cara que é, né, responsável ali, tem um entendimento desse software, participou de tudo isso no governo Bolsonaro, ser uma das pessoas estratégicas, o número 3 na estrutura do governo da ABIN no governo Lula? Isso que é inacreditável, que a gente não pode permitir. Então, que sirva seja um sacode mesmo para a gente acordar e pensar isso, né? E promover esse debate, mais uma vez, desmilitarizar a ABIN. Beijo, Maria Angélica, querida. Acabei de ver a mensagem dela aqui no chat. Beijo, querida. Também adoro Maria Angélica. Ótimo. E diga-se de passagem, né? Só para lembrar, porque assim, eles também monitoraram a promotora do caso da Marielle, o que é muito grave também, que se você for pensar, e ela não só era promotora do caso Marielle, mas como também ela é responsável pela GAECO aqui no Rio, que é do Ministério Público, que faz um trabalho muito importante, que é um grupo, né, articulado de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. E ela estava à frente de uma série de investigações relacionadas à milícia aqui no Rio de Janeiro. Então, é bom lembrar disso também, né? Como que isso está relacionado diretamente ao crime organizado por estar ali monitorando pessoas como essa promotora, que estava diretamente ligada ali a essas investigações, que são investigações importantíssimas. O trabalho do GAECO é um trabalho importantíssimo do Ministério Público em relação ao crime organizado, sobretudo em relação à milícia no Rio. Então, mais uma ligação aí forte também, né? Enfim, dessa estrutura aí da BIM, dessas pessoas, para querer ali, enfim, de alguma forma monitorar e saber o que estava acontecendo com quem estava investigando o crime organizado no Rio de Janeiro. Qual a razão disso?